Começou a CPI dos aplicativos. Meu nome é Marlon, sou o vereador aqui da cidade de São Paulo, eleito para defender aí a classe dos motoristas de aplicativo e finalmente, graças a Deus aí, começou a CPI dos aplicativos. Essa CPI foi aprovada no início do ano, um dos primeiros atos desse mandato foi articular aqui na Câmara para que a CPI fosse aprovada. Só que, infelizmente, ainda não podíamos ter tido nenhuma audiência, nenhuma reunião ordinária da CPI por conta do Covid. A Câmara de Vereadores ficou fechada todo esse tempo justamente para evitar contágio de Covid. Mas agora, com as flexibilizações, a gente conseguiu começar a CPI. E nesse vídeo você vai entender quais são os objetivos da CPI e você já vai saber também quais empresas, quem já foi intimado, oficializado, requerido para estar presente na CPI. Aplicativos terão que vir aqui dar explicações sobre muitos aspectos. Fique até o final do vídeo para saber quais os aplicativos, quais empresas foram requeridas. Não foi só Uber e 99 não, tem bastante empresa. Então vamos lá. Eu, Marlon, sou vice-presidente da comissão, da CPI. Então o meu papel é um dos principais, liderando a CPI. E basicamente a CPI tem 5 pilares. Vou explicar para vocês quais são esses pilares. O primeiro item desse pilar é a relação de trabalho entre motoristas de aplicativo e as plataformas de aplicativos. Existe muita dúvida e problema nessa relação. Por um lado, o motorista é considerado como autônomo pelos aplicativos e até pelo governo. Mas por outro lado, são exigidos pelas plataformas como se fosse um seletista, como se tivesse a carteira de trabalho assinada, mas não ganham por isso, não têm direitos sociais para isso. Por exemplo, se fosse um profissional autônomo, poderia ter o direito de escolher o quanto quer ganhar pelo seu trabalho. E isso não acontece. Um autônomo tem direito de escolha em não aceitar corridas, em cancelar corridas, mas por outro lado, os aplicativos exigem taxa de aceitação, taxa de cancelamento. As margens de lucro dos aplicativos também são muito altas, são completamente desproporcional o que o aplicativo faz de trabalho, o que o motorista faz de trabalho e os custos atrelado ao que o motorista faz e o que o aplicativo faz. Não faz sentido o aplicativo ficar com 40%. E isso vai ser explorado, vai ser detalhado na CPI. Uber e 99 hoje foram intimadas e terão que dar explicações sobre isso. Além, é claro, dos banimentos injustos, que inclusive a gente até já aprovou um projeto de lei contra isso aqui nessa casa. O segundo pilar é sobre evasão e sonegação fiscal dos aplicativos. Aqui a gente tem problema de aplicativos menores ou que estão entrando no mercado e que não são regulamentados sequer no Brasil, que saem em São Paulo, não pagam taxas nenhuma, não pagam ISS nenhum, são empresas completamente à margem dos critérios fiscais e também tem as grandes do mercado que têm altos indícios tanto de evasão de divisas, quando a gente fala evasão de divisas, é levar dinheiro para fora, seja para fora do município ou até para fora do país, ilegalmente, ou então a sonegação, escondendo dados para não pagar imposto. Então o segundo pilar é justamente sobre recolhimento para o município. Terceiro pilar, estamos falando sobre segurança, tanto a segurança dos motoristas de aplicativo, quanto à segurança dos passageiros. Inclusive, um dos requerimentos apresentados foi para a Secretaria Pública de Segurança para apresentar um número de ocorrências, tanto de motoristas assaltados ou motoristas que tiveram alguma violência e passageiros. A CPI vai levantar esses números. E com esses números de boletins de ocorrência, por exemplo, vão ser confrontados os aplicativos para saber o que os aplicativos estão fazendo em relação a isso. E na boa, na minha opinião, vai ficar escancarado a falta de segurança dos apps. O quarto pilar é sobre a mobilidade urbana, um estudo sobre isso. Afinal, na CPI vai ser levantado, investigado o quanto do viário urbano é utilizado. Será que os carros de aplicativo que rodam no município, eles são mais utilizados andando por aí à toa sem passageiro ou com passageiro? Primeira vez que foi levantada essa questão foi em Nova York, 2 anos atrás. E o mesmo estudo a gente quer trazer aqui para São Paulo. Não faz sentido, por exemplo, um carro andar 200 km por dia, 150 km indo buscar passageiro, ou o motorista rodando aleatoriamente esperando o passageiro e rodar 50 km com passageiro. Se tu roda mais sem passageiro do que com passageiro, você está gastando o viário urbano, está poluindo o ambiente. Então, se realmente o transporte por aplicativos traz um benefício para a mobilidade urbana, isso tem que ser mostrado na CPI, coisa que ultimamente eu estou achando que não. E o quinto pilar dessa CPI vai ser sobre a utilização das plataformas
para a execução de fraudes, principalmente fraudes monetárias. Muita gente cadastra motorista, cadastra passageiro aleatório, por exemplo, e usa cartões de crédito roubados para fazer transações e assim conseguir um dinheiro. Inclusive, já até levantei evidências disso. E o que você está achando dos objetivos? Você tem mais algum objetivo que você gostaria que fosse colocado nessa CPI? Já escreve no comentário aqui embaixo. Aproveita e já deixa o seu gostei, que já que a CPI começou, deixa o gostei aqui, porque deu muito trabalho para começar essa CPI. Também verifique a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa CPI. E eu estou pensando que em algumas das audiências dessa CPI, principalmente aquelas que a Uber 99 tem que depor, eu tô pensando em fazer isso ao vivo no meu Instagram. O que você acha disso? Se você gosta da ideia, também comenta aqui embaixo. E me segue lá no Instagram. Vou deixar o link do Instagram também aqui embaixo. Vamos lá, agora vamos falar sobre as empresas que foram intimadas a estarem na CPI, a responderem na CPI. Lembrando que essa intimação ela é feita numa sessão ordinária e depois as empresas ainda têm que responder qual é o nome da pessoa na empresa que vai responder. E depois essa pessoa vai ser chamada para depor. Então acredito que lá pelo final desse mês de outubro, essas pessoas venham aqui para depor. E as empresas de aplicativos que foram intimadas foram 99, Uber, InDriver, Wapa, tem um aplicativo aqui em São Paulo chamado Wapa, que até antigamente funcionava como táxi e depois virou para carro de aplicativo. A Lady Driver também foi intimada e também o aplicativo City, que até uma vez me processou e perdeu o processo. Inclusive eles vão ter que explicar aqui nessa CPI as propagandas enganosas que eles fizeram. E não duvido que os influenciadores utilizados para essa empresa tenham que depor e prestar esclarecimentos nessa CPI. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 aplicativos que já foram intimados por mim para estarem aqui. Você acha que tem mais algum aplicativo que merece estar aqui? Deixa nos comentários aqui embaixo. E não é só as empresas de aplicativos que foram intimadas. Também estou intimando as empresas de aluguel de carros de aplicativos. Eu recebo diversas denúncias sobre abuso de preço das locadoras. Tem locadora que você até paga a entrada, a caução e fica sem receber carro. Tem locadora que tem parceria com o aplicativo que o motorista já entregou o carro para a locadora e a locadora continua debitando os ganhos do motorista lá no aplicativo. Injustiças cometidas pelas locadoras. E eu intimei as locadoras Localiza, Movida, Vaicar e Cove. Essas 4 locadoras vão ter que se explicar aqui na CPI. Inclusive, vamos saber qual o número exato, de carros alugados que estão nesse mercado. Por último, eu também intimei um banco, exatamente aquele banco Digio do Uber Conta, que desde que começou, desde que a Uber introduziu esse banco Digio com a Uber Conta, tem trazido muitos problemas para os motoristas. É motorista que não recebe pagamento, é também quando o banco Digio tira o dinheiro da conta do motorista sem dar explicação. Eu canso de receber mensagens da incompetência do banco Digio. Será que eles têm até licença para operar desse jeito? E a CPI começa agora e corre por 120 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 120 dias. É bastante tempo aí para você investigar e assim você vai indo, vai descobrindo outras coisas, vai puxando um fio aqui, puxa outro fio ali, descobre uma coisa ali, descobre um erro ali e assim vai tendo desdobramentos. E no final a gente tem um relatório de todas as injustiças, os erros compreendidos, entendidos na CPI. Esse relatório ele vai para o Ministério Público também colocar processos. Existe também TACs, que são termos de adequamento de conduta para corrigir os erros que os aplicativos fizeram nesse período. É nesse momento que a gente dá o tapa no aplicativo ali e ele tem que, não pode mais fazer isso, você tem que fazer desse jeito agora. Costumo dizer que até hoje, desde 2014 aqui até 2021, os aplicativos nadaram de braçada aqui no Brasil inteiro, não respeitando leis, não respeitando segurança, não respeitando nem passageiros. E por toda essa incompetência, todas essas injustiças que eles não cometem não só no Brasil, mas no mundo todo, é por isso que tem a CPI. Se eles não fizessem as coisas errado, não teria CPI. E falando também em empresas de aplicativo, hoje foi apresentado também um requerimento para incluir na CPI os aplicativos de entrega, como por exemplo iFood, Rappi, Uber Eats, onde não tem passageiros, mas tem entregadores. Esse requerimento apresentado até trouxe bastante discussão entre os membros da CPI, porque está completamente fora do escopo inicial. Aliás, isso nunca foi feito na casa, incluir alguma coisa no escopo depois que a CPI tinha sido aprovada. Eu, Marlon, sou até a favor
de investigar também essa relação de trabalho, principalmente isso, a relação de trabalho entre entregadores e os aplicativos. Muitos restaurantes também se dizem abusados pelos aplicativos e é importante sim que tenha uma investigação por tudo isso. De qualquer forma, a gente aprovou o requerimento para que se tenha os aplicativos de entrega, mas isso ainda não está confirmado. Ainda tem que ser analisado pela Procuradoria, porque realmente isso nunca foi feito antes, em nenhum outro tipo de CPI. Isso é quase a mesma coisa, por exemplo, no passado, de terem feito a CPI dos bancos, que eu sei que foi uma CPI que fizeram aqui nessa casa, e tentassem introduzir junto à CPI dos bancos a CPI das padarias. São coisas diferentes, são modais diferentes. Então se entrou muito nesse dilema sobre a legalidade de colocar a CPI dos aplicativos de entrega junto com a CPI dos aplicativos, devido ao escopo inicial que foi aprovado e votado nessa casa. Como eu disse, eu sou a favor de ter uma CPI para investigar principalmente a relação de trabalho ali entre os entregadores e os aplicativos. Só não sei se as legalidades, os jurídicos, né, vão deixar isso acontecer nessa CPI. Se você é entregador e está assistindo o vídeo, comenta aqui embaixo também o que você acha de colocar junto as empresas de entregas, junto na CPI dos aplicativos. Mais uma vez, fico muito feliz que finalmente começou a CPI dos apps, né? Foi uma das primeiras ações que eu fiz aqui nessa casa, aprovando isso logo no início do mandato, mas por conta do Covid, por conta da pandemia, ficou paralisado até agora, mas podemos agora continuar e fazer a CPI e investigar todos esses itens aqui, esses 5 pilares que eu falei lá no início do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, vejo você no próximo vídeo, valeu!